Fala galera, ligado aqui no canal do VSE, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: como é triste ver o PSG jogar, em especial depois que ele é eliminado da Champions. Vou falar sobre isso. Antes, um ritual que você me ajuda demais com like, se inscrevendo no canal, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque a gente fala muito do PSG, né? Em especial depois que o Neymar foi para lá. Lógico, virou um dos times de maior repercussão do futebol mundial, e fica toda aquela questão dos debates sobre o projeto ou a falta de projeto de futebol dentro do PSG, fica aquelas discussões de como o PSG não consegue minimamente chegar preparado ao que importa, que é ao mata-mata da Champions. E eu já falei muito sobre o PSG nessa temporada, né, e nos vídeos anteriores estão aí, inclusive no vídeo da eliminação, que o PSG, né, não conseguiu nem entender o regulamento da Champions League. Mas aqui vai um vídeo para uma reflexão de algo que sempre se repete e que dessa vez eu acho que tá pior, assim, pelo menos nos dois primeiros jogos. Como o PSG é triste de se ver, até deprimente mesmo, ver um clube com tanto dinheiro e que investe tanto dinheiro jogar de uma forma tão... não sei, talvez a palavra seja muito dura, mas uma forma tão desleixada depois que ele é eliminado da Champions. Isso tem acontecido sempre, né? Tirando aquele ano que o PSG foi a decisão da Champions, né? Na temporada 19-20, não é isso? A temporada da paralisação da pandemia. Que aí não, ele jogou o último jogo da temporada, né? Que ele jogou a final da Champions. Mas normalmente a gente vê um PSG, depois que é eliminado, a gente vê uma tristeza no jogo, uma sensação total de que ninguém tá nem aí pro que tá acontecendo. E agora acho que isso tá num nível gigante. Acho que isso ficou muito claro nos dois jogos pós-eliminação, pós-derrota para o Bayern de Munique. A vitória por 2-1 sobre o Brest, fora de casa. O gol do Mbappé saiu aos 45 do segundo tempo, o gol da vitória. E nesse domingo, derrota para o Rennes em casa, 2-0. Numa partida assim, nos dois jogos para mim. Os dois jogos para mim, você pega e você fica com a total sensação de que o PSG está ali cumprindo tabela. Está ali só para entrar em campo por entrar. Foi assim na minha sensação contra o Brest, e venceu por 2-1, e ontem, domingo, contra o Rennes, 2-0, derrota dentro de casa. E aí por uma série de fatores, né? O Marcelo Beckler falou muito bem sobre isso quando foi ao Flow, e ele diz: o PSG ele só tem a perder o campeonato francês, né? O PSG começa o campeonato francês campeão. E aí, se ele for muito incompetente, ele pode perder o campeonato. Se ele for só incompetente, ele ganha o campeonato, né? Se falar assim, eu fui nota 4,5, o PSG ganha o campeonato francês. E aí, isso fica muito evidente, a forma de como o PSG encara, até pela falta de desafio, até pela superioridade, até por ter muito mais condição financeira, até por ter um time com talentos que sozinhos pagam a folha de, sei lá, 5, 8 times inteiros do campeonato francês. Então a sensação é essa, e acho que isso está, dessa vez, pelo menos nesses dois jogos, foi uma sensação muito clara, de que, ok, se ganhar tá bom, se perder tá bom. PSG tem 7 pontos de vantagem para o Olympique de Marseille, mesmo com a derrota ontem. Não vejo visual nenhum para o Olympique de fato botar pressão no time do PSG. Ontem até no Twitter, alguém que me segue no Twitter perguntou assim: o Olympique pode chegar? Eu respondi, não. Aí alguém veio embaixo e falou: ué, por que não pode? Se o Manchester City tá 8 pontos atrás do Arsenal e você acha que o City pode chegar? Pô, primeiro, o Manchester City está 8 pontos atrás do Arsenal com um jogo a menos.
esses 8 podem virar 5, né? Podem continuar 8, lógico, futebol, mas podem virar 5. Além disso, não dá para você comparar o futebol apresentado pelo City com o futebol apresentado pelo Olympique de Marseille. Você não pode comparar a força, o abismo que tem o PSG para os outros, inclusive para o Olympique, da distância que tem o Arsenal para o City, que não é uma distância grande, quer dizer, no geral o City é sempre melhor do que o Arsenal. Nessa temporada o Arsenal está melhor que o City, mas a distância não é grande, não é a distância de PSG para o Olympique de Marseille. É só você ver a consistência do City e a consistência do Olympique de Marseille. Então, assim, não tem como. Para mim, o campeonato é questão de tempo o PSG ganhar. E aí, isso passa uma sensação de que o PSG, acho que a palavra é essa, deprimente. Você fica assim com a coisa do que poderia ser esse projeto se fosse minimamente competente. E para mim, acho que passa inclusive pela demissão do Al-Khelaifi. O Al-Khelaifi não é o dono do PSG, não, tá? Ele é só o presidente. Ele pode ser demitido. Difícil, impossível isso acontecer, porque, né, inclusive é um cara muito bem relacionado e tudo, mas ele deveria ser demitido. Na temporada passada, quando me perguntaram quem você começaria demitindo no PSG, uns falaram Pochettino, outros falaram Leonardo, outros falaram Neymar, outros falaram não sei quem, né? Eu falei, Al-Khelaifi, eu começaria demitindo o Al-Khelaifi, porque não é possível um festival de incompetência ano após ano, e ele não tem nenhuma culpa. Mas a sensação é essa, você pega um time que, jogo contra o Brest, no segundo tempo, empatando o jogo, jogando como se, tocando aqui e ali. Ontem até teve chances de gol, gerou 17 finalizações, 8 foram no gol, 8 foram no alvo, mas você vê a própria expressão corporal dos jogadores, parece que, se ganhar tá bom, se perder não tá. Um elenco paupérrimo do ponto de vista de opções, jogando com garotos de 17 anos, 16 anos, garoto vindo da base, time completamente modificado. Ontem não jogou Hakimi, não jogou Sérgio Ramos, não jogou Marquinhos, não jogou, logicamente, Neymar, com o Fabian Ruiz quebrando a bola e segue ele lá no meio campo. Então, assim, é deprimente, a palavra é essa, é deprimente ver o que é o PSG e imaginar o que poderia ser com o dinheiro infinito que tem, e se tivesse um pouquinho de competência, né? Tivesse uma noção de projeto, de contratar jogadores para formar um elenco homogêneo, e também conseguir manter a corda esticada no campeonato, na temporada. Nessa entrevista no Flow, o Marcelo Beckler fala sobre isso, né? PSG já começa campeão no campeonato francês, só daí ele só pode perder. Então, para ele, a maioria dos jogos ele joga com essa postura, e aí quando precisa esticar a corda para jogos importantes e jogos da Champions, às vezes não consegue. E acho que no pós-Champions é o famoso o que der, deu. Acho que é essa a sensação que está passando o PSG. O que você tem a dizer? O que você acha do PSG, né? Do projeto do PSG? Diz aqui embaixo nos comentários. E aí não dá para passar pano, né? O Messi ainda não voltou da Copa do Mundo, o Mbappé caindo de produção, não jogou nada contra o Bayern, o Messi não jogou nada contra o Bayern. Os dois entrando nesse círculo vicioso aí de o que der, deu, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou, tá bom. Os dois também parecendo esse senso de urgência zero. E, enfim, acho que não é só culpa deles, né? Acho que, como eu falei, é culpa do projeto, mas os dois também estão metidos nisso. Diz aí embaixo, o que você acha do PSG aqui nos comentários, aquele ritual de sempre, de like, se inscrever no canal, o sininho das notificações, de copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.